Shabbat Shalom, estamos na Parashá Vaishlach e enviou, ou ele enviou. De repente, Yaakov, nosso patriarca Jacó, está no capítulo 32 de Gênesis, Bereshit, um dos capítulos, ou segue 32, 33, capítulos cheios de acontecimentos, alguns até muito tristes. Yaakov, quando sai da casa de seus pais e vai para Haram, a casa do tio Labão, ele volta. 20 e alguns anos depois, alguns dizem 21, outros 20 anos, ele não consegue mais ver sua mãe Rebeca. Quando ele chega, Rebeca já havia falecido. Isaac está com aproximadamente 180 anos. E nesse capítulo 32 é o famoso e antagônico capítulo da luta de Yaakov com o anjo, com Malchoim. Alguns acreditam que esse anjo poderoso, que inclusive vai abençoar Yaakov, dando ele um nome espiritual que vai virar Ishirael, príncipe de Deus, ou aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Alguns acreditam que esse anjo é o anjo da guarda do próprio irmão Esaú. E que Jacó tem que prevalecer lutando espiritualmente para vencer a fúria, o ódio, a ameaça de morte. Só que muitas vezes nós passamos despercebidos. Tem algo que acontece nos primeiros versículos do capítulo 32 que chama a minha atenção. Inclusive, lembrara eu hoje de um livro chamado Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. Um livro muito bom, recomendo, para advogados, historiadores, professores, teólogos. Você que quer conhecer um pouco da história dentro da história. Se você quiser entender a história humana dentro da perspectiva bíblica, quando o assunto é dinheiro, tem que ler esse livro. E é um livro que traz uma reflexão maravilhosa sobre o papel do dinheiro, da moeda no mundo. Vejam, eu aprendo que o dinheiro acessa poderes na alma, acessa na alma matrizes que nenhum outro objeto e nenhum outro presente ou atitude ou postura acessa. O dinheiro, ele tem o poder de quebrantar o coração de alguém furioso. O dinheiro, ele pode fazer uma pessoa que está sob ameaça ganhar tempo. O dinheiro tem o poder de reconciliação, de acordos políticos, acordos de guerra. O dinheiro tem o poder de apaziguar a violência. É isso que nós aprendemos, principalmente quando lemos o livro Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo. Jacó, ele envia seus mensageiros e a notícia que vem para ele não é muito boa. Olha, Jacó, seu irmão está vindo furioso e tem 400 guerreiros com ele. Jacó confia em Deus, porém é um estrategista, ele se prepara para a guerra física, humana, ele se prepara para orar e ele se prepara psicologicamente, mandando um presente. Ou ele vai tentar apaziguar um pouco a fúria e o ódio do irmão, pois, para quem lembra da história, o irmão o detesta e o odeia porque se sentiu usurpado por ele, roubado. E o assunto era primogenitura. E primogenitura na época patriarcal é material, é matéria, são bens materiais, herança. Yaakov envia presentes para o irmão. E se você fosse calcular naquela época, não é um presente qualquer, é uma fortuna. Ele envia presentes, várias cabeças de animais, etc, etc. Para antecipar a batalha que ele vai enfrentar, ele usa a oferta, o poder da oferta, ele usa estratégias de acampamento, de se preparar para um possível ataque, e o principal de tudo, ele se prepara para orar. Ele vai passar o vale do Jaboque, o rio ali, vai para o outro lado e se prepara para a maior batalha, que é a espiritual. Essa, inclusive, deixa sequelas físicas. Alguns saem delas sequelados, dependendo da batalha que você entrar. O corpo sente o impacto da batalha. Agora veja, ordena
ele organiza a família de maneira que protege esposa e filhos, põe a casa em ordem, vai orar e ao mesmo tempo ele oferta. Veja que não tem como viver uma vida plena se eu não tenho a tzedakah. Em hebraico, a oferta. A doação. Não tem como receber se eu não planto. Não tem como a lei do retorno me devolver coisas boas se eu não sou uma pessoa voltada e devota à oferta. E essa oferta não é só o shekel, o dinheiro. É a postura, é a crença, é o senhorio do eterno. É entender que acima dele, naquela dificuldade, tinha um Deus que era com ele. Yaakov não esquece do pacto que tem com o eterno. E ele se prepara para orar, ele organiza a casa, mas ele não esquece da oferta que abranda a ira. A oferta que abranda o devorador, a oferta que abranda a força maligna contra a vida dele. E eu sei, e sou um combatente de falsos profetas e de mercenários da fé, e eu sei que algumas pessoas podem até dizer, mas o Moré sempre teve uma postura tão radical com dízimo e oferta. Sim, mas a minha postura não é ir contra a Bíblia, meu irmão. A minha postura radical não é criticar o que Deus deixou como princípio. A minha postura é a intenção das pessoas para com dízimo, oferta e etc, etc, etc. Os judeus, eles são totalmente voltados à doação. O judeu dá 3 dízimos, 2 ofertas, 5 contribuições. Então, nosso problema não é o princípio, não é a Torá, não é a oferta em si. É o que fizeram com isso. Agora, veja que Jacó vai usar a oferta para apaziguar uma guerra e para poupar vidas. Ele é muito próspero, muito rico. E alguém pode dizer, ele ofertou uma fortuna na vida do irmão, mesmo sem saber se o irmão nem ia dar bola para ele, ia perdoá-lo? Sim. Porque para Jacó não era o dinheiro, não era o bem material, era a paz. Era a paz e era a conciliação com seu irmão. E ele queria ver seu pai. O problema não está no dinheiro, o mau uso dele. O problema não está no ofertar e até dizimar. Você quer dar dízimo? Dê o seu dízimo. Quer dar a sua oferta? Dê. Mas você tem que entender qual é o propósito que você está fazendo isso. Você está fazendo porque está sendo pressionado? Você está fazendo porque seu coração se voltou para isso? Você está fazendo porque compreendeu o que isso significa no mundo espiritual? Porque não é o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro, se não for elevado, ele não significa nada. Tudo que eu oferto, tudo que eu coloco no altar, que eu coloco de forma devota, é elevado espiritualmente e já não se torna mais uma coisa material comum. Agora, se eu der com a intenção errada, por barganha, por pressão, sabe o que isso vai se tornar? Uma prisão para mim mesmo, porque aí eu vou me passar por um ganancioso espiritual. E não se trata de ganância, se trata de ambição espiritual. Jacó, eu não preciso pregar sobre isso, você sabe melhor do que eu, ele era um ambicioso espiritualmente. E em algum momento, por um conselho errado da mãe, se tornou ganancioso. Porque o ganancioso, ele vai o quê? Ele vai trapacear. O ganancioso trapacia, o ambicioso não. O ambicioso abençoa os outros e cresce junto com os outros. O ambicioso não está preocupado em ser validado por ninguém, em competir com ninguém, nem ser melhor que ninguém. Mas ele entende que ele não tem como enriquecer e crescer sozinho. Então o ambicioso tem uma visão comunitária, coletiva e saudável. O ganancioso trapacia. Jacó trapaceou e pagou um preço alto. E nessa paraxá, nessa semana, eu quero que você reflita sobre isso. Para que você está usando o seu dinheiro? O seu carro, sua casa, seus bens, você tem dinheiro no banco aplicado? Esse dinheiro está aplicado com que objetivo? A intenção e o fim desse dinheiro, dessa fortuna, é benéfico, é bom? Ou você só quer, com o seu narcisismo, se autoproclamar? Quer usar o seu dinheiro para humilhar os outros, para oprimir as pessoas? Ou para juntar riquezas e mais riquezas e mais riquezas e morrer e atrás se a ferrugem comer? Então, qual é o anelo do dinheiro e qual é a relação que o dinheiro tem no mundo espiritual na sua vida? Guarde isso. Não é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro pelo propósito. Se o dinheiro tiver um propósito, inclusive Jacó sabia usar isso, o dinheiro vai abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Faça um paralelo rápido entre Labão e Jacó. O quanto que ele prospera e sabe usar o dinheiro. Baruch Hashem, Lechei Traot, até o próximo Shabbat.